Senhor Jesus, te louvamos por esse dia, pela nossa saúde e paz. Te pedimos agora por todas as famílias. Guarda cada uma, dá saúde, muita paz, alegria, e que elas venham fortalecer cada dia mais na tua palavra. Em nome de Jesus. Abençoa todas as famílias de patrocínio. De Minas Gerais e do Brasil. Abençoa que venha aparecer uma vacina para acabar com esse vírus. Que o amor entre as famílias venha se fortalecer cada dia mais. Em nome de Jesus. Guarda todos nós. Amém. Boa noite, meus queridos irmãos. É uma alegria estarmos juntos, reunidos para dividir, compartilhar a palavra do Senhor. Eu desejo que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, em todos os lares, habitando em cada coração. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no capítulo 14 de Mateus, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe, Pedro disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Amém? Meus irmãos, esta palavra é uma passagem bíblica muito conhecida, que Jesus andou por sobre as águas e Jesus cessou o vento, cessou a tempestade naquela noite. E nós podemos tirar algumas lições, alguns ensinamentos desta palavra para colocar em prática na nossa vida. Por meio desta palavra, eu tirei algumas lições que eu gostaria de compartilhar com meus irmãos. Jesus, ele estava vivendo um momento muito triste. Ele tinha acabado de saber da notícia da morte de João Batista.
e isso trouxe tristeza para o coração de Jesus. Ainda assim, ele passou um dia com as multidões. Ele passou o dia curando as multidões, operando milagres, e o dia termina com a multiplicação dos pães. E depois, à chegada da tarde, Jesus, ele deu uma ordem para os discípulos, para que os discípulos fossem antes dele, adiante dele, até que ele pudesse despedir as multidões. Após despedir as multidões, Jesus sobe o monte para orar. Jesus está só em oração. Então, essa é a primeira lição. Nós precisamos estar sós. Nós precisamos ter um momento a sós com o nosso Deus. Um momento a sós para nos dedicarmos à oração. E depois daquele momento de oração, na quarta vigília, Jesus foi se encontrar com os discípulos. Mas o barco já estava muito distante. Por quê? Porque já era a quarta vigília. Que momento era esse? Os judeus, eles dividiam a noite em 4 vigílias. A primeira vigília, do pôr do sol até as 9 da noite. A segunda vigília, das 9 da noite até a meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite às 3 horas da manhã. E a quarta vigília, a partir das 3 horas da manhã até a aurora, ou seja, até ao amanhecer. Então, Jesus, ele ficou orando até quase o amanhecer. E no momento da quarta vigília, após as 3 horas da manhã, o dia já estava amanhecendo. Jesus foi se encontrar com os discípulos. E os discípulos, ao perceberem, ao terem aquela visão de Jesus andando por sobre as águas, eles tiveram medo. Meus irmãos, esta é mais uma lição para a nossa vida. Nós, diante de situações que nós desconhecemos, nós temos medo. Nós temos medo. O medo, ele faz parte da nossa vida. Ele é um sentimento que faz parte da nossa vida. E ao perceber o medo, eles estavam tomados de medo. O que eles fizeram? Eles gritaram. E ao gritar, Jesus disse: tende bom ânimo. E Jesus quer falar nesta noite, nos momentos que o medo invadir o teu coração, meu irmão. Grite, peça socorro. E Jesus está falando para nós nesta noite: tende bom ânimo nos momentos de medo, de adversidades, nos momentos que nós não conhecemos e não sabemos o que está acontecendo. Jesus pede, Jesus ordena que nós podemos sim enfrentar estes momentos e termos bom ânimo. É o que diz essa palavra. E Pedro ainda coloca Jesus à prova. Quando ele diz: sou eu, Pedro diz: se é mesmo tu, Senhor, faça com que eu ande por sobre as águas. E Jesus pede a Pedro: venha, Pedro. Então Jesus fala com cada um de nós nesta noite. Se nós estamos vivendo algum momento, algum medo invadindo o nosso coração, Ele está dizendo: venha, venha, meu filho. Nós precisamos caminhar, nós podemos ir ao encontro de Jesus, porque Ele nos chama. E Pedro anda por sobre as águas. Nós andamos por sobre as águas em todo momento. O nosso caminhar é um caminhar por sobre as águas. Mas o que acontece com Pedro? Pedro começa a perceber que o mar está revolto, o vento está forte, e Pedro começa a olhar a dificuldade daquele momento. Pedro tira os olhos de Jesus e coloca os olhos na dificuldade.
Meus irmãos, quando nós colocamos os olhos na dificuldade, nós começamos a afundar. Nesse momento, a nossa fé é abalada. Assim como a fé de Pedro foi abalada e ele começou a submergir. Quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor, nossa fé é abalada e nós começamos a afundar nos nossos problemas. Mas, mesmo sabendo que nós duvidamos, que a nossa fé é abalada, o que fez Pedro? É a atitude que nós devemos fazer nesses momentos. Gritar pelo Senhor. Salva-me, Pedro disse. Salva-me, Senhor. E o Senhor, numa atitude solícita, diz a palavra, prontamente Jesus estendeu a mão para Pedro. Grita pelo Senhor, meu irmão, e ele prontamente, ele mesmo sabendo que nós estamos olhando para os nossos problemas, que nós não estamos confiando, se nós gritarmos por socorro, ele prontamente vai nos estender a mão. Então Jesus está estendendo a mão agora. Se você está enfrentando doença, se está enfrentando problemas de relacionamento, se você está enfrentando desemprego, se você está enfrentando alguma dificuldade que você não sabe como resolver, grita pelo Senhor e Ele irá te estender a mão. Jesus te estende a mão nesta noite, prontamente te estende a mão. E Jesus acalmou a tempestade. Jesus vai acalmar os seus problemas. Jesus é a solução para os nossos problemas. Jesus quer que nós estejamos o tempo todo com os nossos olhos fitados no Senhor. Ele é a nossa fortaleza. Se nós olharmos para o tamanho da adversidade, para a força da tempestade, nós vamos submergir. Mas nós devemos olhar para Jesus e saber que o poder de Jesus é infinito. Ele é poderoso e Ele é cheio de misericórdia. E nesta noite, Ele nos estende a mão. Pegue na mão de Jesus, porque verdadeiramente Ele é o Filho de Deus e só Ele pode nos salvar. Amém, meus irmãos? Que a paz do Senhor permaneça em cada lar e a confiança no nosso Senhor Jesus permaneça em cada lar. Amém. Boa noite, meus irmãos, com a graça e a paz de Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem aí, com saúde. Deus continue abençoando a cada um. E foi me solicitado que estivesse orando aí pelos enfermos e pela saúde da nossa igreja. É isso que eu irei fazer agora. Senhor, obrigado, Deus, por mais um dia, Deus, que o Senhor nos concedeu de vida, por mais um dia que o Senhor tem nos guardado, nos livrado e nos abençoado, Deus. Quero te entregar nesse momento, Deus, a saúde da tua igreja. O Senhor, Deus, continue abençoando a cada um, livrando, Deus, de todo mal, de toda doença, Deus, de tudo que não vem do Senhor. O Senhor venha curar a cada enfermo, Deus, seja enfermidade física, Deus, ou enfermidade na alma. O Senhor venha abençoar cada um, Deus, nesse sentido, Senhor. Te peço também em especial, Deus, por essa doença que tem nos afligido, Deus, o Covid. O Senhor venha livrar a igreja dessa enfermidade, Senhor. Nós cremos no Senhor, cremos no Senhor ter o melhor para nós e continue nos guardando, Deus, e nos livrando da morte. E é nesse sentido que eu te peço, Deus, crendo que o Senhor há de nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Abraço a todos. Terra e céu.
vai sempre